Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui juntos nessa nossa jornada maravilhosa, não é? De leitura da Bíblia. Então, olha só que bonito. Você que está nos acompanhando desde o começo, né? Já são aí 80 e tantos programas nessa leitura sequencial da Bíblia. E nesse intervalo todo, né, nós começamos ali no livro de Gênesis, né, o primeiro livro do Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia. Lemos ali o capítulo 1, 2 e 3, para que a gente pudesse entender direitinho como foi a criação do ser humano, como foi que o ser humano decidiu viver longe de Deus. E aí fomos lendo até o capítulo 3, só de Gênesis, para a gente poder entender isso. E aí já pulamos para a solução do problema. Já Deus passou o Velho Testamento todinho fazendo preparativos para recuperar essa comunhão com o homem, né? O homem poder entrar de novo na presença de Deus. E isso começou a ser executado com a vinda de Jesus, né? Com o nosso Deus, que se chamava Palavra de Deus, Verbo de Deus, e que se fez carne, veio à Terra e recebeu o nome de Jesus. Aí está o nosso Jesus. E aí começa a execução, de fato, do plano da salvação do ser humano, da reconciliação do ser humano com Deus. E aí, olha que bonito. Depois da gente ler, já lemos o Evangelho de Mateus todinho, lemos o de Lucas também, aliás, lemos o de Mateus todinho, o de Marcos todinho, e agora já estamos no último capítulo. Hoje será o último capítulo do Evangelho de Lucas. Olha como passa rápido, né? A gente vai chegando aí, de repente já estamos aqui no último capítulo do Evangelho de Lucas. Veja que coisa mais bonita. É o capítulo 24. Você já pode aí, você que tem a sua Bíblia, já abre aí no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, último capítulo. No capítulo anterior, né, que nós vimos no programa anterior, nós estudamos aqui e aprendemos como foi a crucificação de Jesus, não é? Que amor, não é? Teve Jesus por nós. Imagine só Jesus fazer tudo o que fez, ir para aquela cruz por amor, não é? Por amor a mim e a você. Ele aceitou pagar a condenação que a gente merecia por nós estarmos vivendo longe de Deus. Mas ele foi lá no nosso lugar, tomou a frente da história e pagou o preço. E aí, pelos méritos que ele conquistou na cruz do Calvário, é que a gente então passou a ter de novo acesso a Deus, né? Desde que você receba esse presente na sua vida que Jesus está lhe dando, que Jesus proporcionou. E, pastor, como é que eu faço para receber esse presente? É fácil, né? Você só precisa entregar o governo da sua vida para Ele. Você precisa se arrepender e dizer para Ele: olha, Jesus, eu realmente me arrependo, eu confesso que eu faço isso, aquilo outro. Confessar tudo de pecado que você faz para Ele, e realmente no seu coração, sabe, você vai receber um toque para fazer isso. A gente não faz assim
por desejo próprio só ou porque quer fazer, mas a gente sente um toque no coração. Esse toque é do Espírito Santo. Ele nos abraça com tanto amor que a gente sente esse desejo de voltar para junto do Pai, né? Então a gente se arrepende, a gente confessa para Jesus como é que a gente vivia. Ele já sabe, mas ele quer ouvir que você confesse para ele, porque ele quer ouvir que você está arrependido, que você não quer mais viver longe dele. E aí sim, a partir daí a gente passa a entregar, passa a colocar Jesus na cadeira de governador da nossa vida. A gente renuncia a essa cadeira de governador e passa o bastão para Jesus. Olha que bonito, né? Então Jesus fez isso aqui que a gente viu no capítulo 23 de Lucas. Ele enfrentou aquela cruz do Calvário, depois ele foi sepultado. E aqui no capítulo 24, nós vamos ler, está dizendo assim, está dizendo a ressurreição de Jesus. Olha que coisa mais linda que está dizendo. A ressurreição de Jesus. Então, significa que ele não ficou morto, né? Significa dizer que ele ressuscitou, venceu a morte. Então, vamos ver como é que a Bíblia relata isso aqui no Evangelho de Lucas, né? Então, abra aí a sua Bíblia, já vamos juntos aí. Lucas, capítulo 24, versículo 1. O título é A Ressurreição de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mas, no primeiro dia da semana, domingo no caso, né? Alta madrugada, foram elas, as mulheres, é porque aqui antes, se você viu no programa passado, você se lembra, as mulheres estavam preparando bálsamos e perfumes para levar ao túmulo de Jesus, para poder passar sobre o corpo. Isso era uma tradição da época dos judeus. Então elas estavam só esperando o domingo, porque no sábado elas descansaram, né? Prepararam isso na sexta à noite, e aí descansaram no sábado, e no domingão, logo cedinho, o que elas foram fazer? Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Olha que bonito. Aí vem o verso 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Olha só, aquela grande pedra, aquela pedra bem pesada que foi ali colocada para selar o túmulo de Jesus, tinha sido removida. Imagina o que elas pensaram, né? Verso 3. Mas ao entrarem no túmulo, né, no caso, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, quer dizer, assustadas, né, sem saber o que fazer, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, quer dizer, 2 homens, com vestes resplandecentes. Imagine, se elas já estavam assim, perplexas, né, por conta do corpo de Jesus não estar mais ali, naquele túmulo. Agora imagine que apareceu para elas 2 homens, né, e as vestes desses homens eram resplandecentes. O que quer dizer isso, pastor? Eram iluminadas, tinham luz, saía luz dessas vestes. Então imagina, no verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Aí esses 2 homens falaram assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Opa! E aí disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então veja que bonito, esses 2 homens certamente eram 2 anjos, né, de Deus, enviados ali para falar com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo. Eles disseram: vocês estão buscando aqui entre os mortos alguém que está vivo.
Jesus não está mais aqui, ele já ressuscitou. E aí esses anjos disseram: vocês se lembram que ele disse para vocês que isso ia acontecer? Quando ele estava ainda na Galileia, lembra que ele falou: olha, é necessário que o Filho do Homem, que era Jesus, né, seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Veja como os discípulos, essas mulheres que seguiam a Jesus, veja como eles não estavam acreditando no que Jesus falou, né, que ele iria ressuscitar. Que coisa interessante, não estavam crendo. Aí no verso 8 diz assim: então se lembraram das suas palavras. Olha, as mulheres se lembraram, é mesmo, Jesus disse isso para nós. E diz assim a Bíblia: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, aos discípulos, né? Que aqui já não tinha mais Judas, né? E a todos os mais que com eles estavam. Então olha que bonito, elas voltaram correndo lá para o local onde estavam os discípulos, tristes lá com a morte de Jesus, e voltaram. E aí quem eram essas mulheres? Diz aqui no verso 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, veja que eram muitas mulheres que viram essa cena, né? Entre elas, a nossa querida Maria Madalena. Veja que interessante. Maria Madalena foi a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ela era uma prostituta. Olha que bacana. Jesus libertou essa mulher da prostituição. E essa mulher, ela teve um papel que é sempre citado aqui na Bíblia. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, a pessoa que foi levar a notícia para os discípulos. Veja a importância, né? Como Maria Madalena, depois de liberta, ela foi usada pelo Senhor, né? Quanto essa mulher deve ter feito na obra de Deus, né? Uma mulher liberta, reconstruída, né? Refeita. Então as outras mulheres que estavam com elas confirmaram, né? Mas aí o que vocês acham que os discípulos pensaram, hein? Será que eles deram pulos de alegria, disseram glória a Deus, né? O Senhor ressuscitou? Será que foi assim que aconteceu? Vamos ver aqui no verso 11, diz assim: tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Veja que os apóstolos pensaram que essas mulheres estavam delirando, né? E não acreditaram nelas. Veja, na verdade não acreditaram nelas e por tabela, no fundo, eles não acreditaram em Jesus, né? Porque Jesus tinha dito, né, que isso ia acontecer. Veja que coisa, né? Aí no verso 12, o negócio aqui vai melhorar. Porque aí o nosso amigo Pedro, o que ele vai fazer? Bom, se isso é verdade, vou ver, né? Vou lá investigar esse negócio. Então o verso 12 diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Vamos ver, né? Se isso é verdade, vou lá ver o que foi que aconteceu. Era a atitude mais sensata, né, naquele momento. E correu ao sepulcro. E aí a Bíblia diz: e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então, repare que Pedro foi, chegando lá, ele só viu os lençóis, porque Jesus foi enterrado, né? Enterrado não, perdão, foi sepultado, porque, eita, pastor, não foi enterrado, não, porque Jesus foi levado para um túmulo, como nós vimos no programa passado, que foi escavado numa rocha. Então ele foi depositado ali naquela rocha, numa espécie de buraco na rocha, não é como se fosse um túmulo, né, que não foi enterrado, né, foi colocado ali na rocha. Então ele voltou realmente maravilhado para casa, né?
com o que havia acontecido. Veja que coisa mais interessante isso aqui. E aí o que vai acontecer? Agora no versículo 13, a gente vai ver que Jesus vai aparecer aqui para alguns discípulos. Veja só, o título é assim: Os discípulos no caminho de Emaús. Veja só, Emaús era uma cidade lá. Veja, verso 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Então, o estádio era uma medida, era uma medida de distância, quer dizer, era uma medida onde você tinha mais ou menos, um estádio era 185 metros, mais ou menos, 200 metros. Então, se era 60 estádios, era em torno de, o quê? Vezes 10 dá 1.850 metros, vezes 6 dá mais ou menos uns 10.000 metros, 10 quilômetros. Então essa aldeia era 10 quilômetros de Jerusalém. Então eles foram lá a pé, estavam lá no caminho de Emaús. E veja o que aconteceu aqui no verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Conversando, que olha, Jesus, rapaz, foi capturado, foi torturado, foi condenado, morreu. E agora, o que a gente vai fazer? Ficamos aí sem o mestre, E olha o que aconteceu aqui no verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante, Jesus já ressuscitado, já com seu corpo glorificado, porém, sem mostrar toda a glória do seu corpo, ainda aparecendo um corpo comum, começou a caminhar com eles. Veja que interessante, aí no verso 16 diz assim: Os seus olhos, porém, desses 2 discípulos, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles não reconheceram que era Jesus. Veja que interessante. Aí no 17 diz: Então lhes perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quer dizer, Jesus perguntou: qual é esse assunto aí que vocês estão falando? E aí eles, antes de responder, pararam ali, que estavam demonstrando que estavam tristes, com os acontecimentos. Aí no verso 18 diz assim: porém, chamado Cleopas, ou um deles chamava Cleopas, respondeu a Jesus, mas ele não sabia, não reconheceu que era Jesus. Ele respondeu assim: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Como quem diz assim: rapaz, você estava em Mártir, você não acompanhou ali em Jerusalém, que o mestre, o Senhor, foi preso, torturado, condenado e morto, sepultado? E aí veja no 19, Jesus dizendo assim: Jesus perguntou, quais acontecimentos, E diz a Bíblia aqui no verso 19: E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, era homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aí no 20 diz assim: E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Olha só que coisa mais interessante. Então, esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles disseram para Jesus: olha, você não está acompanhando, rapaz, você não viu o que aconteceu em Jerusalém e tal. Morreu Jesus, já é o 3º dia e nada até agora.
E nós esperávamos, né? Nós tínhamos esperança, eles dizendo para Jesus, que era esse tal de Jesus que havia de redimir a Israel. O que é redimir, né? Pastor, o que é redimir? Redimir é você libertar alguém através do pagamento de uma dívida. Então, se a pessoa estava presa por uma dívida, alguém vai lá, paga a sua dívida e te liberta. Então foi exatamente o que Jesus fez, não é? Nós estávamos presos pelo pecado, pela dívida que tínhamos com Deus, pela prática em que andávamos antes, e aí Jesus foi lá e com os méritos dele pagou essa dívida no nosso lugar. Então ele nos redimiu. Mas esse pessoal aqui, o problema é que eles pensavam assim, pensávamos que era ele que vinha redimir Israel. Eles pensavam que Jesus vinha assim com um grande exército para libertar Israel do domínio do Império Romano, que na época dominava Israel, cobrava impostos e tal. Mas Jesus ele veio libertar a gente da opressão, da tristeza, da angústia, da agonia, do trauma do passado, do pecado, da morte eterna, e veio nos levar para a vida eterna. Então Jesus veio nos redimir sim, mas não como alguns ali pensavam, que ele fosse um líder político, um general, que ia resolver a situação política de Israel, não é? Por isso que eu vejo hoje muita gente se aperreando com a política, não é, com essa corrupção, essa roubalheira, que é realmente muito triste. A gente tem que orar para não pecar, não é? Porque às vezes a gente se revolta com isso tudo. Mas olha, a corrupção, a roubalheira, sempre houve e vai continuar acontecendo, porque faz parte do ser humano. Desde o dia em que o ser humano resolveu viver longe das orientações de Deus, que isso, a corrupção, a morte, a mentira, o engano, faz parte do ser humano. A gente tem que lembrar que o nosso primeiro objetivo é a gente, através da palavra de Deus, que é isso que você está ouvindo aqui nos programas todos os dias, a gente virar cidadão dos céus, a gente voltar a restabelecer a nossa paz com Deus, comunhão com Deus, a ouvir as orientações de Deus. E aí, independente, se você estiver num país como o pessoal de Israel naquela época, que estava sendo dominado por outro país, ainda assim você vai viver feliz, porque a tua direção vai ser dada por Jesus. A presença de Deus vai estar dentro de você. Então pode ser que ao seu redor esteja uma confusão, mas você está em paz, entende? Essa é a paz que Jesus disse. Eu dou para vocês a minha paz. Mas a minha paz, ela excede, ela vai além de todo o entendimento. Porque a paz natural, como é? É você estar bem quando as coisas ao seu redor estão bem. Quando as coisas ao seu redor vão mal, você fica mal. Jesus, o que ele propõe para você e para mim, ouvinte, é que você fique com a presença dele, deixe a presença dele morar no seu coração e a todo momento esteja bem com essa presença. Ela vai trazer o Espírito Santo de Deus que quer morar dentro de você, vai trazer essa paz. Então, não importa o ambiente ao redor, você estará bem, porque você estará com a presença de Deus dentro de você. Então é isso que eles estão dizendo aqui para Jesus. Esperávamos que era Jesus aí, rapaz, quem ia redimir Israel, mas tá aí, já o terceiro dia e até agora nada. Só que veja que interessante o que eles dizem para Jesus aqui. Eles dizem no 22: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha só, quer dizer, esses dois discípulos, eles estavam no momento que as mulheres voltaram e contaram, né? Olha, o mestre não está mais lá. Os anjos disseram que ele ressuscitou. Mas eles não acreditaram também, acharam que era uma visão, uma alucinação. Aí no verso 24 diz assim:
de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, ao túmulo, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, quer dizer, não viram Jesus, né? Viram apenas que o túmulo estava mesmo vazio, né? Que Jesus não estava lá, né? E aí, veja que bonito aqui, no 25, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios. Eita, pastor, o que é um nécio? Um nécio é uma pessoa insensata, um tolo, uma pessoa sem entendimento. Então é como se Jesus dissesse: ó povo sem entendimento, né? Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer. Quer dizer, ó pessoas sem entendimento, ou gente difícil de crer, é o que Jesus está dizendo aqui. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, ele está dizendo: ó, vocês não estão crendo no que os profetas disseram. Os profetas do Antigo Testamento, que escreveram 500 anos, 600 anos, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, eles disseram que tudo isso ia acontecer. Que o Cristo viria, seria rejeitado pelo povo de Israel, seria preso, seria morto, crucificado, mas ressuscitaria. Então eles também não estavam crendo nas Escrituras, né, do Antigo Testamento. Aí Jesus vai explicar isso no verso 26. Ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse, morresse e entrasse na sua glória? Jesus perguntando para eles. 27. E começando por Moisés, olha o que Jesus fez, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, quer dizer, Jesus começou por Moisés, que foi o primeiro profeta que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e Jesus depois foi explicando usando os textos dos outros profetas. Então diz assim: e começando por Moisés, no verso 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus foi explicando para eles, mostrando ali o que se falava de Jesus nas Escrituras. Só que sem eles perceberem que era Jesus. Ali eles pensavam que era alguém, né? Que conhecia bem as Escrituras. Aí no verso 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, né, menção de passar adiante, né, de seguir viagem. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, quer dizer, já era de tardezinha. E aí Jesus aceitou, porque diz aqui a Bíblia: e entrou para ficar com eles. Entrou. Até esse momento, eles não sabiam, não tinham reconhecido, né, que ali era Jesus. Aí no verso 30 diz: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus, né, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então, olha o que aconteceu. Quando eles viram Jesus fazer isso, no verso 31 diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Olha que glória! Já pensou o susto que eles tomaram? Já pensou a sensação, né, de reconhecerem? É Jesus, rapaz. Mas não deu nem tempo deles perguntarem nada, porque diz assim a Bíblia: mas ele desapareceu da presença deles. Olha, quer dizer, Jesus, depois que partiu o pão, que se deixou ver, que eles o reconheceram, então Jesus desapareceu. Veja que o corpo ressuscitado de Jesus é um corpo glorificado, porque tem essa capacidade de se materializar em carne e de repente sair dali, desaparecer. Não é? Então é um corpo que come, mas ao mesmo tempo tem o poder de se materializar espiritualmente e desaparecer na frente das pessoas. Que coisa, né? E aí no verso 32 diz assim: e disseram um ao outro, os dois discípulos: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Olha só, quer dizer, eles comentando, rapaz, é mesmo, quando ele vinha no caminho, explicando para a gente, né, falando das Escrituras, nosso coração queimava. Talvez seja esse queimor que você esteja sentindo aí, querido ouvinte. A gente vai falando aqui a palavra de Deus e o Espírito Santo está aí te visitando, queimando seu coração, confirmando. É isso mesmo, é a minha palavra, né? E aí no 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos, né? Apóstolos, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Já tinha aparecido Jesus também para Pedro, olha só, além desses dois. E aí no 35 eles disseram: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quer dizer, contaram para os outros discípulos: olha, nós também vimos Jesus. Nós não reconhecemos ele no começo, mas depois, quando ele partiu o pão, aí a gente viu que era ele. Que coisa linda isso, né? Então, imagine a festa que estava, né, nesse momento ali entre os discípulos. Ele ressuscitou, e agora? O que você acha que aconteceu, hein? Nesse momento. Quer saber? Você vai saber, mas é já, depois do nosso intervalinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta então. Por enquanto, vai aí aproveitando esses louvores, vai recebendo paz aí no seu coração, vai agradecendo, glorificando a Deus em nome de Jesus por essa maravilha que Jesus fez por nós, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta então para continuar e terminar esse capítulo de Lucas e terminar o Evangelho de Lucas. Olha que bonito. Então fique na paz de Jesus e já a gente volta. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está aqui acompanhando a nossa programação. Nesse segundo bloco, nós estamos aqui na nossa grande jornada, não é, de leitura sequencial da Palavra de Deus. Nós já estamos aqui no finzinho, terminando o Evangelho de Lucas. Olha, já é o terceiro Evangelho. Vamos aqui para o versículo 36. Estamos no capítulo 24 de Lucas, que é o último capítulo, no versículo 36. Então nós deixamos aqui, no primeiro bloco, quando acabou, estava aquela alegria, não é? Aquela surpresa, os discípulos, os apóstolos perplexos, porque Jesus já tinha aparecido para Pedro, as mulheres tinham ido ao túmulo e não viram Jesus, mas viram os anjos, né? E contaram: olha, Jesus ressuscitou, não está mais lá não.
E Jesus também tinha aparecido para 2 discípulos, não é? Que estavam no caminho da aldeia de Emaús. Então, eles não reconheceram inicialmente, a parte que nós estávamos lendo antes, né? Mas depois, quando chegaram na aldeia lá, que Jesus partiu o pão e abençoou, aí eles reconheceram: eita, é Jesus, ó, meu Pai, é Jesus. E aí Jesus desapareceu da frente deles. Eles então voltaram correndo para Jerusalém, não é? Para contar para os outros discípulos, os apóstolos, tudo que estava acontecendo. Então, contaram, estava ali aquela coisa, né? Todo mundo ouvindo, terminaram de ouvir o que eles contaram. Oh, glória a Deus, que coisa, hein? Como é que é isso? E aí, veja o que aconteceu aqui no verso 36. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Olha, glória a Deus. E lhes disse: paz seja convosco. Olha aí. Veja como Jesus, ele chega já ministrando a paz, não é? É por isso que a pessoa que crê em Jesus e já entregou o governo de sua vida para Jesus, ela faz essa saudação para as outras pessoas. Ela diz: paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja com vocês. Aí, para não ser tão longo na saudação, faz assim: paz de Jesus, paz do Senhor, não é? Veja que não é um vocabulário crentez, né? Não é um costume, não é uma religiosidade, não. É algo que a pessoa está ministrando, que a paz de Jesus esteja na sua vida, como Jesus fez aqui, ó. Primeira coisa que Jesus falou para os discípulos quando apareceu ressuscitado foi: paz seja convosco. E aí, ouvinte, qual você acha que foi a reação desses discípulos, hein? Que susto, hein? O verso 37 diz assim: eles, né, os discípulos, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Veja só. Veja só. Olha que coisa curiosa, até engraçada, né? Dá vontade de rir. Pensavam que estavam vendo um fantasma, que não era Jesus. Olha, mesmo Jesus aparecendo, né? Ficaram com medo. Aí no verso 38 diz assim: mas ele lhes disse, Jesus disse, né? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha só o que Jesus falou. Que coisa, hein? Aí diz assim no verso 40: dizendo isto, Jesus dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que ele mostrou as mãos e os pés? Porque as mãos estavam com as feridas, né, dos cravos, né, que passaram pelas mãos naquela cruz, e os pés também. Então Jesus mostrou as mãos e os pés e diga: venha cá, toque em mim, veja aqui. Veja aqui. Como é que pode? Já pensou a ferida de Jesus ali e aquele buraco da cruz ali, mas sarado, né? Cicatrizado. Mas o buraco ali, você podendo botar o dedo. Mas Jesus vivo. Veja como vai ser bonito o corpo na ressurreição, né? Esse corpo glorificado que Jesus... O próprio corpo que Jesus tinha foi ressuscitado. Jesus foi o primeiro a passar por essa experiência. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação. Quer dizer, ele é o primeiro 100% humano, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus, a Bíblia diz que ele estava lá no céu. Ele é uma das 3 pessoas que compõem o Elohim, como a primeira frase da Bíblia chama o nosso Deus, Elohim, que significa em hebraico Deus plural. Então está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus decide, junto com o Pai, com o Espírito Santo: olha, eu vou lá na terra, eu vou me fazer carne, vou me esvaziar da minha condição de Deus, vou lá pagar esse preço
pela criação, né? Pelos seres humanos. Eu vou lá para dar oportunidade dos seres humanos voltarem a ter paz com Deus, paz comigo, com meu Pai e com o Espírito Santo. Então veja que bacana, né? Jesus ele foi o primeiro a ter um corpo ressuscitado que não voltaria mais a morrer. Porque é engraçado, Jesus ressuscitou Lázaro, né, o amigo dele, ressuscitou um filho da viúva, ressuscitou a filha do chefe da sinagoga. Então Jesus ressuscitou algumas pessoas, mas essas pessoas que Jesus ressuscitou, elas depois, com a velhice ou com a doença, ou com o tempo chegado de sua vida, voltaram a morrer e morreram, né? E morreram mesmo. Jesus não. Ele ressuscitou para não morrer mais, que é o que vai acontecer com a gente quando Jesus voltar a segunda vez. Essa é a promessa dele. Né? Que nosso corpo vai ressuscitar, mas não mais um corpo de carne, limitado, doente, mas um corpo glorificado. Então, por isso ele foi o primeiro a passar por essa experiência, não é? Que coisa linda. Então, 40 diz, né? Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí o verso 41 diz, e por não acreditarem eles ainda, veja como eles estavam sem crer, né? Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, olha, veja o amor de Jesus. Em vez de Jesus passar um esculacho neles, né? E reclamar, olha, vocês não acreditaram, como é que pode vocês fazerem uma coisa dessa, tal? Veja o que Jesus disse. Disse assim, tendes aqui alguma coisa que comer? Tem um lanchinho aí, né? Em outras palavras. Aí diz assim a Bíblia, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então veja, é lindo, eu acho lindo esse gesto de Jesus, porque é um gesto de amor, é um gesto de ternura, né? Um gesto de carinho, de cuidado. Né? Então Jesus vendo ali que eles não acreditaram, estava difícil deles acreditarem que era Jesus mesmo, que não era um fantasma, o que ele fez? Ele podia dar um tapa em cada um, né? Tá vendo? Eu estou dando um tapa em vocês, eu sou humano mesmo. Eu voltei, eu ressuscitei, né? Mas não, ele não fez isso. Ele pegou e perguntou, tem um lanchinho aí não? Tem aqui um pedacinho de peixe, um favo de mel. Aí ele começou a comer na presença deles. Quer prova maior? Né? Você ter ali uma pessoa na sua frente, já pensou comendo peixinho, né? Pegando o mel ali do favo de mel e conversando com você. Então aí realmente, depois desse gesto singelo, né? Um gesto de amor por parte de Jesus, aí sim eles creram, né? E aí a gente vai ler agora o verso 44, e aqui na minha Bíblia tem um título, dizendo assim, Jesus explica as Escrituras. Jesus vai então relembrar a eles algumas coisas aqui. Diz assim o verso 44, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Quer dizer, Jesus está lembrando, eu disse para vocês que isso ia acontecer. Que palavras são essas? Jesus diz assim, importava, quer dizer, era necessário, se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, gente, veja que bonito, né? A Bíblia hebraica, a Bíblia de Israel, que é o Velho Testamento, ela é dividida assim, a lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés, chamado Torá, depois vem os profetas, que é o Neevim, depois vem o terceiro grupo de livros, os Salmos, os escritos, Salmos, Provérbios e outros livros, chamado Ketuvim. Então Jesus está dizendo, olha, em outras palavras, o Velho Testamento falava tudo isso de mim. Então era necessário que eu cumprisse tudo o que está escrito de mim no Velho Testamento. Que eu sou o Messias, eu ia lá, ia morrer, ia ensinar para vocês, depois iam me prender, eu ia morrer, depois eu ia ressuscitar. Olha aí, se cumpriu tudo o que está escrito no Velho Testamento, que eram profecias. Jesus veio para cumprir. E aqui no 45, ele diz assim a Bíblia,
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, olha o que Jesus disse: assim está escrito, que o Cristo, quer dizer, o Messias, havia de padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha lá, lembra, queridos, no bloco anterior que a gente falou da importância de você tomar essas duas decisões na sua vida, né? Primeiro você decidir, a partir de hoje, dizer, olha, eu quero entregar o governo da minha vida a Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Eu quero passar a viver conforme a Bíblia me orienta a viver. Então vai ser minha regra de fé, eu creio o que a Bíblia diz, e vai ser minha regra de conduta. As minhas atitudes serão conforme a Bíblia me orienta. Então, isso é uma decisão importante. E a outra é você se arrepender diante de Jesus. Você confessar para Jesus diretamente em oração e dizer para ele: Senhor, eu me arrependo. Olha, eu fiz isso, aquilo outro, fiquei longe de ti, mas agora eu quero andar junto de ti, eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim, o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de mim. Então olha que bacana, né? Que bonito isso. Então veja o que Jesus disse, eu vou repetir para você. No verso 46, né? E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo, o Messias, né? Cristo quer dizer Messias, o Salvador, havia de padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações. Então veja que é a partir do arrependimento que há a remissão do pecado. Quer dizer, o que é a remissão? A partir do arrependimento, o pecado que a gente cometeu, ele é pago com esse sacrifício que Jesus fez na cruz. Você entendeu o que é remissão? Lembra que eu falei no primeiro bloco que é você libertar, resgatar alguém pagando a dívida que esse alguém tinha, essa pessoa tinha? Então é o que Jesus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida daquele que crê. Então Jesus diz, tá dizendo aí, é necessário que vocês vão pregando arrependimento para a remissão de pecados, em nome dele, quer dizer, em nome de Jesus, e vão pregando aonde? A todas as nações, ao mundo todo, começando de Jerusalém e depois partindo para o mundo todo. É o que estamos fazendo aqui agora, não é? Então que coisa bonita isso, né? Essa palavra abençoada aí que Jesus deu, explicando aos discípulos que aquilo ali que estava acontecendo, né? Então aqui no versículo 48 diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Em outras palavras, Jesus dizendo, vocês estão vendo essas coisas. Verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eita, do que será que Jesus está falando aqui? Vamos entender. Ele segue dizendo, permanecei, pois, na cidade, quer dizer, fique aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja só que bacana. Jesus disse o que? Permaneça em Jerusalém, porque já já vocês serão revestidos de poder diretamente do alto. Jesus aqui estava se referindo aos apóstolos serem batizados no Espírito Santo, conforme João Batista prometeu, né? Perguntaram para João Batista, você é o Cristo, é o Messias? Aí João Batista disse, não sou. Depois de mim, eu estou apenas preparando o caminho para o Messias chegar, mas ele vem, já agora, já está chegando, e ele vai batizar. João Batista disse, eu estou batizando vocês com água para arrependimento dos pecados. É necessário que a gente passe pelo batismo nas águas depois de adulto, né? Para a gente poder se arrepender.
Mas João Batista diz, mas vem um depois de mim, que é Jesus, né, falando de Jesus, que esse vai batizar vocês no Espírito Santo e com fogo, quer dizer, com poder. Batizar é o verbo grego para mergulhar. Então, em outras palavras, João Batista estava dizendo, Jesus vai mergulhar vocês no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de vocês, e com fogo, quer dizer, com poder. É exatamente essa promessa que Jesus está fazendo aqui, que também foi prometida no Velho Testamento, no livro do profeta Joel, lá no capítulo, se você quiser anotar, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Deus diz, olha, vai chegar o tempo que eu vou derramar do meu Espírito, que é o Espírito Santo, né, sobre toda a carne. E aí ele vai dizendo, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então, coisa linda que o Espírito Santo faz. Então Jesus diz isso aqui, ó, permaneça, eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai, vou derramar, vou batizar vocês no Espírito Santo e com fogo. Agora, por enquanto, fique aqui em Jerusalém até que isso aconteça. A gente vai ver, quando a gente for ler o 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que logo depois que Jesus sobe aos céus, isso aí acontece, esse momento lindo, né? Então agora isso vai acontecer, ó, vai relatar aqui no finzinho do Evangelho de Lucas, Jesus subindo aos céus. O título aqui do versículo 50 é A Ascensão de Jesus. Então diz assim, então Jesus levou, né, os discípulos para Betânia, que era uma cidade, e erguendo as mãos, os abençoou. Imagina essa cena. Verso 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Olha que lindo, já pensou quem presenciou isso, hein? 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, quer dizer, de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia! Olha, queridos, que cena maravilhosa essa que nós acabamos de narrar. Eu espero que você tenha imaginado aí na sua mente, no seu coração, essa cena linda, né, de Jesus aparecendo para os discípulos, orientando eles, explicando a palavra. Ora, era necessário que isso acontecesse, eu vim cumprir toda a palavra. Jesus dando a promessa, dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, porque já já vocês vão receber poder, o Espírito Santo em vocês. Imagine, queridos, que coisa maravilhosa. E aí, aí Jesus levou eles para a cidade de Betânia, enquanto abençoava eles, orava por eles, foi subindo, imagine a cena, subindo, sendo levado para o céu, aquele corpo subindo assim, já pensou? Contrariando as leis da gravidade, que foi ele mesmo quem criou, né? Subindo, e os discípulos adorando ele, e aí ele subiu aos céus para ficar lá junto do Pai, à direita do Pai. E aí os discípulos já não estavam mais tristes, né? Voltaram, diz a Bíblia aqui no 52, voltaram para Jerusalém tomados, quer dizer, cheios de grande júbilo, de grande alegria. E eles ficavam fazendo o quê? Sempre no templo, louvando a Deus, adorando a Deus. Então, é realmente espetacular, queridos. Esse é o último versículo, acabamos aqui o Evangelho de Lucas. E com isso, se você está nos acompanhando, está vivendo esse momento agora, ou está nos ouvindo pelo rádio, ou pela internet, ou ouvindo uma gravação, um CD, alguma coisa assim, esse é um momento muito importante que chegamos aqui na Palavra de Deus. Porque, encerrando o Evangelho de Lucas, nós encerramos a primeira parte do Novo Testamento. Porque os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que nós lemos, nesses 80 e tantos programas, eles são muito similares, são muito parecidos.
há pouca diferença. Uns relatam algumas coisas a mais do que outros. Lucas algumas coisas a mais. Lucas relata na ordem cronológica para os gregos estudarem. Mateus escreve para os judeus, então sempre cita muito o Velho Testamento, indicando, olha, Jesus veio cumprir as profecias do Velho Testamento. Marcos também apresenta Jesus expulsando o demônio, curando enfermos, vai direto para o ministério de Jesus. Então assim, mas são 3 evangelhos que existe um nome para eles, são considerados sinóticos, são parecidos, né? Eles 3 abordam mais ou menos os mesmos temas e os mesmos acontecimentos. Então isso encerra uma parte do Novo Testamento, os evangelhos que mostram que a boa notícia, que é o significado da palavra evangelho. A boa notícia é que Jesus, nosso Deus amado, se fez carne, veio à terra, habitou entre nós, pagou o preço do pecado nosso no nosso lugar e através dele nós temos paz com Deus de novo. Essa é a boa notícia, né? Mas agora nós vamos começar no próximo programa, é o Evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento, é o 4º Evangelho. Mas pastor, o Evangelho de João é evangelho também. Ele também conta a história de Jesus. O Evangelho quer dizer boa nova. Conta sim, só que João ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros, porque ele aborda temas, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como o amor de Deus materializado em nós. No próximo programa nós vamos explicar direitinho, antes de começar a ler João, do que trata o Evangelho de João, por que ele foi escrito, bem direitinho, mas aguarde porque vai ser uma coisa fenomenal. Não perca o programa de amanhã, porque a gente vai começar a ler esse Evangelho de João. E o Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, no primeiro capítulo, ele já entra com uma revelação maravilhosa, que é fundamental para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus. Fundamental. Então não perca aí, que vai ser uma bênção. E aí cumprimos com isso mais uma etapa da nossa jornada aqui. Fechamos aí, concluímos os 3 primeiros evangelhos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos orar, não é? Comemorando. Isso é um momento maravilhoso, né? Então vamos orar. Se você puder fechar os seus olhinhos aí. Vamos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te adoro, Senhor, te louvo, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui nessa jornada. Nós daqui, os ouvintes daí, depois de 80 e tantos programas, partindo lá do livro de Gênesis, lendo os 3 primeiros capítulos de Gênesis, sempre lendo e ministrando e explicando com a direção do Teu Espírito Santo. Pulamos ali para o Novo Testamento e já percorremos, Pai, Mateus, Marcos e Lucas. Então, fechamos aqui a primeira etapa do Novo Testamento, Pai. E nós te agradecemos porque ao longo dessa leitura, muitas dúvidas de pessoas que estão nos acompanhando foram sanadas, vidas foram tocadas, almas foram saradas, almas feridas, magoadas, com rancor, com traumas do passado, com agonia, com desespero, com depressão. Essas almas foram tomadas, foram tocadas, muitas foram saradas e muitas foram libertas. Por isso, Pai, eu te apresento essas vidas em nome de Jesus. E eu ministro, Senhor, na vida desses ouvintes, que toda depressão, toda chateação, toda agonia, toda ferida do passado, todo trauma, toda ferida de alma, seja agora curada, sarada. Eu repreendo na vida dessas pessoas toda a opressão do maligno. Se há alguma opressão que está trazendo dardos inflamados para a vida dessa pessoa, que está trazendo, ela se sente com dor de cabeça sempre, pressionada, parece que tem 1 tonelada nas costas, eu agora repreendo a ação dessa opressão em nome de Jesus. E declaro que essas pessoas todas que estão me ouvindo, se passam por esse problema, sejam libertas agora, em nome de Jesus. Receba aí, querido. Receba que o poder de Deus opera onde você estiver, porque é essa palavra que você está aprendendo, que você está
acompanhando e da qual você vem se alimentando. Ela é alimento espiritual para deixar você forte, saudável espiritualmente, cheio da presença de Deus. Eu te agradeço, Pai, por esses ouvintes, por essa oportunidade, pela Rádio Renovação FM 89.1. Muito obrigado, Pai, porque conseguimos chegar até aqui. E peço que o Senhor nos ajude e nos dirija, em nome de Jesus, Espírito Santo, para o que começaremos no programa de amanhã, o Evangelho de João, que vai ser a segunda parte do Novo Testamento. Então, Pai, a Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E você, ouvinte, se você concorda comigo nessa oração, diga aí do seu lado amém, que quando você diz amém, quer dizer assim seja. Então você está concordando comigo também. Amém, eu digo amém do lado de cá. E glória a Deus, obrigado, Pai. Glória a Deus, muito obrigado. É motivo mesmo de comemorar, né, ouvintes? Porque não é brincadeira, tantos programas assim, e o melhor, os programas estão gravados, não é, também. Então, se você perdeu algum desses programas, você pode ouvir aquele pedacinho que você perdeu, para você não ficar perdendo nada da palavra de Deus, para você conhecer toda a revelação, tudo que Deus quer trazer para a sua vida. É fácil, é só você, se você tem Facebook, vai lá na nossa página, só procurar por Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Você vai lá, na área de vídeos, você vai conseguir ouvir toda a nossa programação, que nós fizemos aqui desde o início, né, desse ano. E se você não tem Facebook, nem quer ter, não tem problema, você vai direto no nosso blog. O endereço é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Vou repetir, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Aí você coloca isso lá no seu navegador internet, que ele já vai direto onde você pode ouvir os programas. Blogspot se escreve B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, tá bom? Blogspot. Então, bênção de Deus na sua vida, uma bênção estarmos juntos. Até amanhã, quando vamos começar o programa, o Evangelho de João, e já vamos começar com tudo aí. E só um aviso a mais, que essa semana, queridos, nós não vamos ter a nossa reunião presencial na quinta-feira, 8 da noite, tá bom? Essa semana nem a próxima nós não teremos, que o lugar estava ocupado lá onde nós fazemos. Era uma marcação muito antiga, então vai ter outras atividades lá. Mas na primeira quinta-feira de janeiro estamos de volta, no dia 5 de janeiro, tá bom? Então aguardamos você lá, se você quiser aprender mais aí da palavra de Deus. Então é isso, queridos, fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus, e com muita alegria viva aí o restante do seu dia adorando a Deus, glorificando o nome dele, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Fiquem na paz e até amanhã. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1, e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra.
trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.